Neste vídeo vamos falar sobre a igreja e o discipulado. E na primeira parte vou procurar enfatizar um tema bastante difícil nos nossos dias também. E eu coloquei um título como Em defesa da igreja enquanto a instituição ou organismo. Para falar de instituição, rapidamente nós podemos analisar as instituições estaduais, locais possivelmente, as quais têm hierarquia, as quais têm organização, em muitas áreas, econômico, socialmente, estão bem organizadas e trabalham em conjunto, têm geralmente estratégias para poder agir no meio da sociedade. Então, uma instituição está qualificada por muitas áreas. De alguma forma, por assim dizer, são áreas e são formas de trabalho estabelecidas. Muitos padrões, possivelmente. Muita coisa do papel se pode ver enquanto a o que nós entendemos como uma instituição. Existem todo tipo de instituições, como escolas, centros médicos, centros de estudos para música ou arte, universidades. Todas estas instituições procuram formas de serviço à sociedade dentro do regulamento, dentro das regras que existem no Estado, procurando sempre cumprir as regras. Esse é um termo, uma parte que eu gostaria que tenham presente, porque essa é uma qualificação das instituições dentro de um determinado país ou área ou sociedade. O fato de que, sim ou sim, a instituição tem que se sujeitar às regras, os padrões legais do Estado, no qual estas instituições se encontram. Então, já para falar de organismo, a Bíblia diz que a igreja é um organismo. Nunca encontramos na Bíblia o fato de que a igreja seja uma instituição, embora precisa, mas a Bíblia fala muito de igreja como organismo. Organismo, quando você entende esta palavra, já pensa direto em um ser vivo, em algo que é vivo, que tem vida. Então, organismo pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser uma pessoa. A Bíblia fala da igreja como uma pessoa, a qual tem diferentes partes: mãos, olhos, pernas, pescoço, orelhas. Se a igreja é como uma pessoa e cada parte da pessoa é um ser humano, isso significa que, trabalhando todos juntos, são como uma pessoa e que é um ser humano, um ser vivo. Essa é a ilustração que deixa Paulo para nós, para enxergar o que é uma igreja. Então, sendo a igreja organismo, ele tem uma parte também emocional, falando abrangentemente, em totalidade, em geral, sendo todos juntos, estando todos juntos em conjunto. Existe dentro desse corpo, constituído por muitos corpinhos ou pessoas, né? Existe uma alma, existe uma parte emocional, existe uma parte física também, mas tudo, para que me entendam bem, tudo como se fosse uma pessoa, igual que uma pessoa. Então, na primeira parte, gostaria que entendamos por que a igreja não pode deixar de ser instituição, ou por que virou. Muitos acreditam que a igreja que Jesus formou era um grupo hippie de pessoas que viajavam e não se comprometiam em nada com este mundo, e que assim deveria ser, mas que hoje virou demasiado institucionalizada, que perdeu essa essência e que por isso a gente não deveria ser parte
desta igreja contemporânea, ou de que não é uma coisa a qual a gente tem que prestar, não presta, né? Então, por que a igreja não deveria ou não pode ser desinstitucionalizada? Por que não se pode ter uma igreja que não seja institucionalizada? Porque, meu amigo, cada vez mais, e até pouco eu vi que o Estado está como que colocando sempre estándares, regras, padrões, não só para a igreja, mas para todos. E há estados, há nações, há países onde o Estado tem muito poder em todas as instituições, também na igreja. Então, dependendo do contexto, é muito difícil você achar que alugar um prédio, por exemplo, alugar luz e água e tudo isso, vai conseguir, vai fazê-lo sem esse tipo de interação entre o Estado e esse tipo de sociedade aí, essa comunidade a igreja. É bem difícil em nosso tempo poder fazer coisas onde o Estado não esteja botando os olhos, ou às vezes botando a mão para poder nos respeitar. E Deus mesmo mandou a nós respeitar o Estado. Então, são muitas coisas pelas quais a igreja se vai institucionalizando cada vez mais. Geralmente, quanto mais quer a igreja neste mundo, falando de coisas físicas, desde as mais mínimas, como uma televisão ou um prédio, ou algumas áreas para poder construir, desde o mais mínimo até o mais complicado, possivelmente em construções, a igreja precisa se institucionalizar, cumprir regras, fazer tudo respeitando as leis de cada soberania estadual e tudo isso. Mas como organismo, eu acredito que essa é a área que a igreja está perdendo em nossos tempos, porque um organismo, se bem é certo, sente. E quando dizemos que a igreja sente, é porque está sentindo que há uma frialdade e há um descompromisso. Não sei se existe essa palavra, mas já não há isso que faz com que as pessoas fiquem bem juntas, bem comprometidas. É como que no secular as pessoas agem dessa forma, sem compromisso, abertamente, como que um tempo estão, outro tempo não estão. E tudo isso se vê também na igreja hoje, que não há um compromisso, não há um interesse, até se vê um menosprezo pela igreja, pessoas reconhecidas politicamente ou secularmente, na ciência ou na música, em comparação com pastores, líderes da igreja, hoje, rapidamente, né, as pessoas dizem, essa pessoa presta, né, essa pessoa está fazendo algo bom, mas aquele pastor, aquele líder, aquele irmão que se dedica a discipular, possivelmente, ele está perdendo tempo, né? Como eu posso ver isso? Porque muitos dos irmãos das próprias igrejas não motivam seus filhos a ir a seminários ou a estudar teologia. Os motivam a obter uma carreira profissional, a formar uma empresa, e tem que investir seu tempo aí. Mas nas coisas de Deus, não, é uma perda de tempo. Isso não serve, né? Então, é triste. É bastante difícil lidar com isso desde o púlpito, ou assim seja, nas próprias casas dos irmãos. É muito difícil. É porque o mundo e os prazeres deste mundo e o pensamento de abraçar as coisas deste mundo está muito forte na própria igreja, que o norte e o objetivo foi se perdendo. Então, existe uma idolatria pelas instituições gospel também, ou para-eclesiais,
existem muitas instituições que fazem labor social, que fazem ou produzem livros, literatura cristã. Existem este tipo de instituições para-eclesiais que muitas vezes são idolatrados e são melhor reconhecidos que a própria igreja. Existe um ceticismo, como que não se sabe qual é a função ou para que serve uma igreja. E tudo isso cria na sociedade, cria nas comunidades um desequilíbrio também. Porque, outra vez, a igreja é sal e é luz. E a igreja, diz a Bíblia que é a esposa de Cristo. A igreja são os redimidos, o que Deus redimiu para poder tirar deste mundo. Mas, se bem é certo, nós, estando muitas vezes atrapalhados com nossas próprias vidas, também hemos perdido o foco de o que Deus quer de nós e o que nós devemos fazer por Ele e para Ele. Então, o que transforma a vida das pessoas, em realidade, não é as instituições, por mais que se faça um bom trabalho, né, socialmente. O que transforma a vida das pessoas é o Evangelho. Essa é a realidade e a verdade. Então, para terminar, falar um pouco do discipulado. Essa é a forma que Jesus mesmo nos encarregou, nos deixou para poder agir neste mundo. O discipulado é o melhor mecanismo de transformação espiritual, cultural, social que pode existir. Mas também é um tema que não se tem um conceito claro muitas vezes, nem desde os pastores, os líderes, até os membros. Não se tem um conceito claro. Se uma igreja não é missional, não promove as missões, perde muito de sua essência e de por que está neste mundo. Estão muitas igrejas centralizadas em crescer e em fazer programas e atividades, mas em missões não se investe, nem se dedica tempo, nem educação, porque possivelmente não é a prioridade e se priorizam outras coisas. Então, desde o ponto mais pequeno que possa ser, o fato de alcançar as pessoas do bairro, da igreja, ha perdido a importância, possivelmente, e ha perdido o foco. E isso afeta fortemente, porque se o discipulado, que é a melhor forma de botar na prática o que Deus nos mandou, que é fazer acontecer as missões, se a gente não sabe como discipular ou como lidar com pessoas deste mundo, como agir aí no meio dos ímpios, né? Se a gente não tem a graça nem a misericórdia suficiente, se não se preocupa em desenvolver isso, se a gente não trabalha em sua própria santidade, porque servimos a um Deus santo, é muito difícil investir tua vida em outra pessoa. É isso que significa discipulado. Discipulado não é falar para uma pessoa, vai lá, aí vas a escutar uma boa pregação. Discipulado não é também ajudar a uma pessoa em alguma questão social por ser bondoso, porque, sei lá, se precisa agir nesse momento. Muitas opções, né? Oferecendo dinheiro, ou oferecendo alguma coisa que eu tenho em casa que não estou utilizando. Tudo isso, meus irmãos, meus amigos, está certo, é correto fazê-lo, mas isso não é discipulado. É preciso que nós entendamos que essa tarefa é nossa, não só do pastor, não só do líder. Quando Jesus escreveu esse livro tão santo, perfeito,
Ele nos mandou a todos, porque todos somos discípulos. Todo aquele que foi regenerado entende que é um discípulo de Cristo. E Cristo nos manda, não é uma opção, é um mandamento, é algo que nós temos que obedecer. Muitos dizem, mas não é meu talento pregar, não é meu talento, não tenho habilidade de sociabilizar. Não, não importa, isso não deve ser uma desculpa, porque a Bíblia fala de alguns que farão, possivelmente, ou terão poucos frutos, outros terão um pouco mais, e alguns terão muitos frutos, mas perante Deus todos são iguais, porque o importante é ser obediente, o importante é ser fiel. Aí está a essência do assunto. Então, para ser um discípulo que faz discípulos, é preciso ter a disposição. E o segundo, fazer o que Jesus fazia. Se você não tira, não separa seu tempo para poder investir em outras pessoas, se você não entende que vai ser preciso investir tempo de qualidade em outras pessoas, e não só um minuto para orientar aí, ou um minuto para entregar uma coisa, se você não entende que se trata de muito mais do que isso e que vai ter que investir sua vida, né? Porque nosso tempo é nossa vida. Se você não está disposto a isso, vai ser muito difícil que você possa entender o que é fazer discípulos. Sempre que me perguntam o que é fazer discípulos, é bem simples, né? É fazer o que Jesus fazia. Jesus comia com seus discípulos, viajava com eles. Jesus muitas vezes brincava também com eles, faziam coisas seculares, por dizer assim, né? Ele estava ali com eles e os acompanhava. No meio de todas essas experiências, ele sempre tinha algum conselho para dar. Alguém perguntaria coisas e ele respondia, não só das questões da Bíblia. Acredito que Jesus estava muito enfatizado em priorizar essa área, mas também ele compartilha coisas com seus discípulos, coisas do dia a dia. E às vezes, por mais perda de tempo que possa parecer para nós, essas coisas criam relações fortes com as outras pessoas. Isso cria relações que os outros valorizam de nós. O que para você possivelmente não é tão importante, ou fazer parte de algum evento, alguma situação, para você pode não ser muito importante, mas para essas pessoas é importante sim, e essas pessoas valorizam. Então, fazer discípulos significa ter a disposição de oferecer teu tempo, e não o que sobra, o que simplesmente acontece e tu podes ir e servir. Não. Dispor, estar disposto a dispor, a afastar um tempo para fazer isso. Um bom tempo para te dedicar a isso e dedicar-nos com o coração, com legitimidade, com sinceridade. Não simplesmente porque tenho que fazê-lo, não. Se uma coisa Jesus tinha, era amor pelos outros, era dedicação, misericórdia pelos outros. Então, atualmente muitos cristãos outra vez valorizam mais as coisas terrenais e investem aí seu tempo, sua vida, seu dinheiro, seus talentos. Mas nas coisas transcendentais querem se comprometer muito, muito pouco. E a Bíblia diz que como pode dizer que amas a Deus se nunca viu? E aquele teu irmão, ao qual você tem aí do lado muitas vezes, aquele que sempre está olhando para ti às vezes, ou aquele que tu conheces, tu não amas, é contraditório, né? Dizer que amamos a Deus, mas aquele nosso irmão que está conosco não amamos. Então, uma ilustração para terminar entre o que seria priorizar o secular de o transcendente, né?
do espiritual. Jesus tinha muito claro isso na hora de ensinar. Quando um de seus discípulos lhe diz, mestre, estão pedindo para nós dar dos impostos, né, ao César. Então Jesus vai e lhe diz, pegando uma moeda, né, de quem é a cara que está ali? É do César. E ele disse, pois então deem para o César o que é de César, indicando aquele negócio tão pequeno e insignificante, né? E deem para Deus, né? Deem para Deus o que é de Deus. Possivelmente uma moeda, uma parte de seu dinheiro, meu amigo, é uma parte muito pequena de toda a sua vida, a qual você vai oferecer para este mundo, para o terrenal, para o intrascendente. Mas a maior parte, a parte de qualidade e o que realmente importa em sua vida, que é sua alma, seu coração, a maior parte de tudo o que você mais valora é o que deveria oferecer para Deus. Este ha sido o último vídeo de uma série que eu estive preparando há um tempo sobre a situação da igreja, sobre o contexto em Sul-América, sobre o que nós devemos enfatizar e porque a igreja é o segredo, é a chave, porque a igreja é a resposta a um mundo secularizado, possivelmente. É muito bom se alguém tem por aí a ideia de formar uma escola cristã, uma instituição cristã, uma escola de arte ou de música, ou até um partido político cristão. É muito bom. Acredito que pessoas como Abraham Kuyper, que trouxeram essas ideias, essas filosofias, acredito que são coisas que são muito boas. Mas nada de isso nunca vai reemplazar o que Jesus desenhou, o que Jesus criou. A ideia de Jesus foi a igreja, e a igreja é a resposta ao problema deste mundo. Nada, nenhuma outra coisa é a resposta a este mundo, à situação do mundo. A melhor resposta é a igreja. É o que Jesus desenhou e o que vai dar certo, sim ou sim. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar pela sua igreja. Não pelas instituições que possamos criar, mas ele vai voltar pela sua igreja. Estemos prontos para esse momento também. Obrigado por esse tempo aí. Até mais.